Bom, a boa notícia disso tudo é que Cristo levou todas as nossas iniquidades. Então você pode quebrar isso. Você pode quebrar, você pode cancelar, anular todas essas forças desses ciclos na sua vida. Você só precisa aprender a viver em santidade. É importante, né? A coisa mais importante, na verdade, de tudo isso é você aprender a viver em santidade. Se você vive em santidade, você consegue romper o domínio desse tipo de coisa na sua vida. Então vamos lá. Identificando os padrões. Como eu identifico os padrões? Bom, primeira coisa, repetição é a chave. Ah, Tiago, mas como eu sei que isso acontece na minha família? É só você olhar para os antepassados seus. No exemplo histórico, Abraão, Davi e reis. Ou seja, tenho problemas de rejeição, de abandono, divórcios, enfermidades contínuas na minha família, vícios passados de pai para filho, infidelidade, traições, imoralidade e o time familiar. Ou seja, é só você analisar dentro dessa cadeia familiar que você vai ver que existem padrões repetitivos. E só você pode quebrar esses padrões. Como, por exemplo, uma coisa que eu já percebi, medo. Pessoa que tem muito medo. A única arma que o diabo tem contra uma pessoa é o medo. O diabo não tem mais efeito nenhum se você entende que você tem a sua identidade em Cristo Jesus. A única forma de ele te atacar é pelo medo. Então, pessoas que têm medo demais, têm problemas, inseguranças, têm compulsividades destrutivas, sentimentos persistentes que se não adequam em lugar nenhum. Então, esses sim são indicadores espirituais para uma pessoa que tem esse ciclo de problema geracional. Outros indicadores, por exemplo, resistência à vida de oração. A pessoa não consegue orar, não lê Bíblia. Vai até na igreja, mas não consegue se aprofundar. Quando começa o fogo pegar na igreja, ó, dá no pé, sai embora. E falta de avanço espiritual, ou seja, fica sempre no morro, naquela pessoa morna, que não acelera, que não vive um avivamento, que não é batizado com o Espírito Santo, que não fala em línguas. Ou seja, é uma pessoa que vive no ciclo, não cresce. Então, existe sim. Então, como a gente for falar aqui, ó, a iniquidade geracional, ela vem por família, ela é geracional. E a gente já falou aqui como você percebe isso, como você ataca isso. E agora a gente vai falar sobre ferramentas, né, para mapear. Então, como eu falei, para mapear você precisa identificar o problema. Não há cura quando não há identificação do problema. Então, eu olho para minha família e aí eu vejo ciclos repetitivos. Pô, isso aconteceu com a minha mãe, aconteceu com a minha irmã. Pô, minha irmã teve colo de útero, minha mãe teve colo de útero, eu posso ter estômago. Então, esses ciclos você tem que analisar. E através de um ministro, que ele vai te instruir como você deve quebrar esse ciclo. Então, como você vai identificar isso? Com perguntas. Chegando para a pessoa e perguntando quais são os padrões que normalmente acontecem na sua geração. A repetição de divórcio, traição, violência. Existe histórico de ocultismo. Você que é ministro, né, que vai fazer o mapeamento espiritual de uma pessoa, é só você fazer essas perguntas. Eu já fiz alguns, né, e você consegue notar o padrão. Algum segredo familiar mantido em décadas. Então é sempre bom perguntar. Acho que numa libertação, na verdade você, eu, somos o libertador, a gente tem que prezar pela verdade. Então, se você faz uma pergunta à pessoa e ela não responde que é verdade, dificilmente ela vai conseguir uma libertação. Dificilmente ela vai conseguir uma libertação. Então você precisa falar para essa pessoa, antes de qualquer assunto que você for falar, ela precisa ser sincera naquilo que você for falar. Então, fiz um mapeamento, descobri o problema. Como podemos quebrar esse problema, né? Ou você que é um ministro, que vai ministrar a pessoa, o que pode acontecer durante esse período do mapeamento? Pode vir uma palavra de conhecimento, através do dom, do palavra de conhecimento. Durante a ministração, né? Lembrando, as sessões sempre devem ser individuais. Mapeamento geracional, a gente está falando de intimidade de família. Então você, como um ministro, deve ter uma severa observância daquilo que você está falando lá. Então deve ser individual, sempre com uma pessoa. E aí ela vai abrir o coração dela e os ciclos que devem acontecer lá. Bom, o cuidado é não inventar conexões, não manipular memórias, sempre confirmar se isso aconteceu mesmo e nunca colocar culpa. Não é culpa da pessoa. Cada um, nossa alma é como uma cebola. Então a gente vai passando ciclos, avançando ciclos e esquecemos de situações que aconteceram no passado e influem na nossa vida no dia a dia.
Então, a partir disso, a gente precisa agora fazer a ministração. Qual é a ministração? Primeira coisa que a pessoa tem que fazer, se arrepender. A Bíblia vai dizer, por exemplo, que Daniel ele se arrepende pelo povo que pecou no passado. Neemias também, Esdras, todos eles fizeram o arrependimento por suas gerações passadas. Então você vai ter que fazer isso. Você vai ter que pedir perdão a Deus por tudo aquilo que aconteceu no passado, que a sua avó adorou ídolos, ou que a sua mãe foi do ocultismo. E a partir do momento que você faz esse arrependimento, você quebra essa iniquidade, quebra esse ciclo na sua vida. E há um interesse também de você mudar de vida. Se você não tiver interesse em mudar de vida, não há mudança de vida. A verdade é essa. Então, a primeira coisa que você vai fazer, confessar. Confessar aquilo que aconteceu no passado, que você viveu. Segundo, pecados pessoais, ou seja, aquilo que você fez mediante a essa iniquidade que te perseguia. Identificando o padrão da família. E depois a renúncia. Renunciar verbalmente. Os votos, legalidades, pactos e alianças que você fez lá atrás. Então, essa é a melhor forma de você fazer o mapeamento da pessoa e fazer a quebrança. O que acontece durante essa ministração? Normalmente, a pessoa sente dor de cabeça, vomita, pode ter um endemoniamento, mas você tem que estar atento. Lembrando que, sempre quando ministrar a pessoa, não ministre de olho fechado, ministre sempre de olho aberto. Por quê? Porque essa pessoa ela pode ficar endemoniada e pode te atacar. Então, você tem que ter ciência do que você está fazendo. Ministrar a pessoa, fazer o mapeamento. Agora você já sabe o que é iniquidade geracional. O que acontece, né? Que é dobrar, distorcer, desfigurar, que é justamente mudar a realidade daquilo que somos, filhos de Deus. Como se transmite, e a característica é persistência, ciclos, padrões que acontecem na família. E aí eu falei aqui de Abraão, Davi e reis, porque eles tiveram ciclos de pecado na família. E aí depois te mostrei que isso vem de gerações, não é sobre você, mas pelo sangue de Jesus isso pode ser quebrado. Então, uma vez que você identificou o problema, uma vez que você já viu, a pessoa confessou o seu pecado, agora você vai ministrar ela. Então, reconheceu o padrão, fez o arrependimento, ela vai fazer a confissão, ela vai renunciar. Você, como ministro, vai orar pedindo quebra da legalidade, declarar a autoridade em Jesus, que a autoridade está em Jesus, estabelecer o selo do Espírito Santo nessa pessoa e fazer o acompanhamento no dia a dia. É bom sempre ter um acompanhamento, como um psicólogo faz, né? O ministro de cura interior, ele precisa fazer um acompanhamento nessa pessoa para saber como está vivendo o ciclo dela. E é engraçado que uma vez que você faz a ministração na pessoa, ela já sente o poder de Deus. Eu lembro que eu estava no monte uma vez e pediram para orar para um homem, batismo com o Espírito Santo. Eu fui lá, ministrei ele. Quando eu orava por ele, eu sentia como o poder, se estivesse passando por mim, entrando nele e voltava. E aí eu falei assim, para que tem alguma coisa estranha. E aí, quando eu comecei a conversar com ele, o Espírito Santo me deu uma direção. Pergunta pelo pai dele. Eu perguntei, como é seu relacionamento com seu pai? E aí ele ficou chocado com aquilo ali. E aí, quando ele começou a falar, falou que tinha problema com o pai, que o pai tinha adotado uma pessoa e largado ele quando na infância, e ele não tinha perdoado o pai. Ali era um problema de paternidade. Mas naquele momento eu já ministrei o coração dele e eu perguntei, eu sempre quando eu vou ministrar eu pergunto à pessoa, você sentiu alguma coisa? E ele não tinha sentido nada. Quando eu ministrei liberar perdão, quando eu orei por ele de novo, ele começou a sentir o poder de Deus. Então, quando você for ministrar essa pessoa, ela fizer a confissão, um arrependimento, e aí depois disso, você ministrar ela vai sentir o poder de Deus. Ela vai sentir a glória de Deus sobre a vida dela, porque ela quebrou o ciclo que impedia ela de avançar. É bênção. Bom, então, quando você faz administrações, as cadeias são rompidas, memórias restauradas, uma identidade curada e uma alma aliada. Então essa pessoa, ela está pronta para viver o novo de Deus. Você como ministro de milagre, que vai fazer mapeamento espiritual, que já sabe o que é mapeamento, que já sabe que é iniquidade geracional, ela segue um padrão, que é a tentativa de distorcer, a tentativa de mudar o homem do original, que isso se transmite por gerações. Deu o exemplo de Abraão, Davi, de reis. Você sabe que você tem que fazer agora as perguntas certas, né? Quais são os sintomas disso? Quais são aquilo que acontece nas suas gerações? A partir do momento que você faz isso, ela se arrepende, você ministra ela agora está pronta para viver o novo de Deus.